Fala galerinha do quinto ano, todo mundo bem? Todo mundo se cuidando, se protegendo em casa? É isso aí, gente. Pessoal, sobre as atividades, né, das últimas semanas, tá tranquilo? Fazer alguma dúvida? Se tiver, é só chamar lá no WhatsApp ou mandar pelo meu e-mail, aldoedufis@gmail.com, tá? Na última semana, eu passei como atividade prática a esgrima. Eu recebi até um vídeo, uma aluna fazendo com a família, né? Ela fez a espadinha com jornal. E ali tem ela, a irmã, o pai e a mãe brincando. Ficou bem divertido. Se você tiver a oportunidade de fazer na sua casa, né, e quiser mandar uma foto ou um vídeo, todo mundo vai curtir. Essa semana a gente vai falar sobre os esportes na Grécia, esporte na Grécia Antiga. Eu já falei um pouco em uma das aulas, né, quando eu falei sobre as Olimpíadas, né? Então, como a Olimpíada surgiu na Grécia Antiga também, então a gente já tem um pouco de noção de como era o esporte naquela época, né? A origem do atletismo praticamente veio de lá, da Grécia. Os lançamentos, né, os saltos, a corrida, né, hoje em dia todo mundo pratica, mas nem sempre foi assim, né? Na época, somente homens livres poderiam fazer, mulheres não poderiam, estavam proibidas. Algumas mulheres se disfarçavam de homens para pelo menos estar podendo assistir, né, aos jogos. Se a pessoa tivesse cometido algum crime, ela também não poderia participar. Se fosse um escravo, ele também não poderia participar, somente homens livres, né? Somente os gregos. Pessoas que eram de outros países e moravam na Grécia também não poderiam participar. Falar sobre as corridas, né? As corridas a pé, chamado de dromos, né? O que determinava a distância da corrida era o estádio. Se, por exemplo, fosse uma volta no estádio, o nome da corrida seria Stadion, né? Justamente por causa do estádio. Se fosse 2 voltas no estádio, era Diálogos, né? O Dólicos era a corrida que variava entre 7 a 24 vezes voltas no estádio, né? Existia uma corrida também que era que soldados que faziam, né, vestido com seu armamento de guerra, com a espada, e tinha uma corrida com a tocha, né, onde eles faziam o revezamento ali. Não sei se você já teve a oportunidade de assistir aquelas atividades que existem antes de iniciar as Olimpíadas, né? Então existe um movimento ali para se acender a pira olímpica, né? E uma tocha é percorrida de cidade em cidade, até ela chegar na cidade onde vai ser realizados os jogos, e eles acendem a pira olímpica, que é uma grande tocha olímpica que só se apaga no final dos jogos, tá? Então, nessa época, havia uma corrida que era feita com a tocha, né? Com revezamento. Existia a corrida de carro, que a gente já comentou na outra aula, né? Corridas de carro que eram puxadas por cavalos. Elas poderiam ser as bigas, quando era puxado por 2 cavalos, ou quadrigas, quando era 4 cavalos. Existiu o pentatlo, né, que é uma combinação de 5 esportes. Aliás, ele existe até o dia de hoje, né, chamado pentatlo moderno. Na época, no pentatlo seriam os lançamentos de disco e de dardo, a corrida, o salto e uma luta, né? Os 2 lançamentos de disco e de dardo poderiam ser substituídos por outras lutas, né? Haviam ali os lançamentos, né, e os saltos, que a gente já comentou. Lançamento de dardo, né, que lembrava bastante a caça, né, a caça aos animais, e o lançamento do disco. E o salto, que era chamado de pêdema, né?
O salto era semelhante ao salto em distância, né? Era uma corrida seguida de um salto. Existiam 3 tipos de lutas, né? O pole, que era uma luta onde tinha que se agarrar, né, a perna do adversário e derrubar ele no chão, era uma disputa de força. Existia o pigme ou pancrácio, né? Aliás, o pigme. O pigme era um tipo de luta com socos, né, semelhante ao boxe ou o pugilato, né? E o pancrácio é uma mistura de vários tipos de luta, né? E ele se torna assim parecido com um MMA, né? Só que com menos regras. Era um esporte muito violento na época, né? Muitos só saíam dali, né, ou o que venceu, né, e infelizmente o que perdeu saía assim em um estado já quase de morte, né, devido à violência da luta. Tinha um outro tipo de corrida com animais, né, que era feita uma corrida puxada por mula, ela era chamada de calpe. E havia também, né, aliás, o calpe era puxado por éguas, né, e o apene, que era uma corrida puxada por mulas. Bom, é isso, gente. Isso daqui é uma ideia do que eram os esportes na Grécia Antiga, né, para a gente ter um pouco mais aí de noção da origem dos esportes, né, e que alguns esportes que nós praticamos hoje já existiam desde daquela época, né? Eu falei para vocês nas aulas sobre Olimpíadas que os primeiros registros de Olimpíada aconteceram há 776 anos antes de Cristo, né? Se nós somarmos ao tempo que nós estamos hoje, então pode-se dizer que o primeiro registro de Olimpíadas aconteceu há mais de 2.800 anos atrás, né? Eu deixei algumas atividades aí para vocês responderem no caderno, a respeito do conteúdo, e eu deixo aqui uma atividade prática, né, para vocês fazerem aí na casa de vocês. Eu deixei até um esquema de como deve ser o movimento. Um arremesso do dardo, né, ou o akon, como era chamado na época. Existe aí uma técnica para segurar o dardo. O que você vai fazer? Você vai desenhar no chão da sua casa aí. Você pode usar um pedaço de carvão, de giz ou de telha, fazer um círculo aí. Escolhe um corredor, uma certa distância, né, e vocês terão que jogar o dardo, né, ou o cabo de vassoura, né, dentro desse círculo, tá? Como que é para ser jogado? É para ser jogado assim, segurando no meio e jogando assim para frente? Né? Ou é para segurar na ponta e jogar ele rodando assim? Não, você vai segurar ele no meio, você vai manter uma certa distância, vai ter uma área limite. Depois daquela área limite você não pode jogar mais, né? É só até aquela linha, para você jogar dali até no círculo que você marcou. Você vai segurar ele pelo meio, né? Vai fazer uma corrida, e quando chegar na área limite você vai lançar por cima do seu ombro, tá? Fazendo esse movimento aqui, tá bom? Nada de segurar na ponta para ele sair rodando assim, e nem jogar ele de frente assim, tá bom, gente? Tem um esqueminha aí mostrando para vocês como que é o movimento. Beleza, galera? No demais, se cuidem, saúde, Deus abençoe vocês.